E se eu te dissesse que uma das séries mais irreverentes da televisão mundial pode estar conectada a acontecimentos reais de forma quase sobrenatural? Parece loucura, né? Mas Os Simpsons, uma animação conhecida por seu humor ácido e personagens caricatos, já previram eventos como a eleição de Donald Trump, a pandemia global, a crise econômica da Grécia e até escândalos envolvendo grandes empresas e artistas. E o mais estranho, essas previsões vieram anos antes dos fatos realmente acontecerem. Coincidência? Pura sátira? Ou será que estamos diante de algo muito mais profundo, algo espiritual? Em meio ao riso e à crítica social, será que há uma mensagem escondida que a maioria não percebe? Neste vídeo, a gente vai mergulhar fundo nesse universo amarelo e tentar responder a uma pergunta que intriga tanto fãs quanto teólogos. Essas profecias são simples acertos do acaso? Ou estamos sendo expostos a um tipo de engano disfarçado de entretenimento? Vamos analisar essas previsões à luz das Escrituras, comparando-as com o que a Bíblia diz sobre profecias verdadeiras, falsos profetas e sinais do fim. E no final, você decide: os Simpsons estão zombando da realidade? Ou revelando algo que vai muito além da ficção? E se no meio de tantas mensagens ocultas, fosse você quem começasse a contar histórias através dos seus próprios traços? Se você curte cultura pop, ama animação ou tem vontade de transformar ideias em arte, dá uma olhada no curso de desenho que está na descrição. Além de aprender técnicas que podem levar seu talento para outro nível, você ainda apoia diretamente este canal e nos ajuda a continuar revelando o que muita gente prefere ignorar. Clica lá e confere a profecia de Trump e o eco bíblico do Anticristo. Em um episódio exibido no ano 2000, intitulado Bart to the Future, Lisa Simpson, recém-eleita presidente dos Estados Unidos, menciona que herdou um país em ruínas após a presidência de Donald Trump. Na época, essa ideia parecia apenas mais uma sátira exagerada. Mas quando Trump realmente venceu as eleições em 2016, o mundo se voltou para esse episódio com espanto. Seria apenas coincidência? Uma previsão genial? Ou estariam os criadores da série captando algo maior, algo que já estava no ar? Ou quem sabe no espírito da época? Na Bíblia, encontramos diversas advertências sobre líderes carismáticos que causariam grande impacto no mundo. Em 1 João 2,18, lemos: já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. A figura do anticristo, segundo as Escrituras, não é apenas um ser maligno do futuro, mas um espírito de engano que já atua no mundo, seduzindo com poder, riqueza e palavras inflamadas. Esse paralelo não tem o objetivo de afirmar que Trump é o anticristo, mas de despertar um alerta. Quando uma animação de humor toca em temas tão sérios e eles acabam se tornando realidade, é sinal de que precisamos estar atentos. Os Simpsons podem ter previsto eventos pela sagacidade de seus roteiristas, mas também podem estar sendo usados, mesmo sem saber, como uma ferramenta de distração ou de preparação inconsciente para o que ainda está por vir. A Bíblia nos ensina a discernir os espíritos, a testar as mensagens e a não aceitar qualquer coisa como verdade. O cristão que vive de forma desperta não se deixa levar por qualquer profecia pop, mas examina tudo à luz da palavra. O que parece apenas uma piada na TV pode, na verdade, ecoar um chamado à vigilância espiritual. A pandemia e o aviso invisível. Em 2020, o mundo parou. Uma pandemia se espalhou com velocidade assustadora, mudando a rotina de bilhões de pessoas, causando medo, perdas e uma reconfiguração global. Mas para muitos o choque foi seguido por uma lembrança perturbadora. Em um episódio de 1993, intitulado Margin Chains, os Simpsons mostraram uma gripe vinda da Ásia que rapidamente se espalhava por Springfield, gerando caos, teorias da conspiração e pânico coletivo. Embora o episódio seja antigo e a doença fictícia, as semelhanças com a realidade de 2020 acenderam o alerta. Estaria a série antecipando mais um evento global? Ou mais do que isso,
Será que ela serve como uma espécie de condicionamento, preparando nossas mentes para aceitar o caos como inevitável? A Bíblia nos alerta sobre tempos de pestes e doenças como sinais dos últimos dias. Em Lucas 21:11, Jesus disse: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. A pandemia foi, sem dúvida, um desses momentos marcantes, e não só pelo seu impacto físico, mas espiritual. Ela revelou a fragilidade da humanidade, a ilusão de controle e o quanto estamos despreparados para lidar com o invisível. As profecias dos Simpsons, nesse caso, nos confrontam com uma pergunta séria. Será que estamos sendo informados ou programados para não questionar? Quando algo é mostrado tantas vezes na cultura pop antes de acontecer, isso pode causar um efeito de normalização, onde as pessoas passam a aceitar tragédias como parte do espetáculo. É por isso que a Bíblia nos chama a estarmos alertas. Em Efésios 5:15-16 lemos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. No meio de tantas previsões da cultura pop, a verdadeira profecia continua sendo aquela que aponta para Cristo, para arrependimento e para salvação. Os Simpsons não são profetas, mas talvez estejam revelando, mesmo sem intenção, que algo maior está se movendo por trás do entretenimento. A queda das torres. No episódio The City of New York vs. Homer Simpson, lançado em 1997, há uma cena aparentemente inofensiva, mas que se tornou objeto de diversas teorias após os atentados de 11 de setembro de 2001. Lisa segura um folheto turístico onde se lê 9, ao lado de uma silhueta das Torres Gêmeas, formando a imagem 911. À primeira vista, é só uma coincidência. Mas para muitos, esse detalhe foi perturbador demais para ser ignorado. Como um desenho animado poderia, 4 anos antes da tragédia, exibir algo tão semelhante ao evento mais marcante do século? Essa e outras imagens que surgiram ao longo da cultura pop alimentaram a ideia de que certos meios de entretenimento parecem, de alguma forma, antecipar eventos traumáticos. E mais, será que essa antecipação é apenas um acerto aleatório? Ou parte de uma revelação mais sombria? A palavra de Deus nos adverte que o inimigo, o príncipe deste mundo, usa todos os meios possíveis para espalhar engano, confusão e medo. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo afirma que Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso significa que o mal nem sempre se apresenta de forma óbvia. Muitas vezes, ele vem através do entretenimento, da cultura, daquilo que consumimos de forma passiva. O que os Simpsons fizeram com essa imagem pode ter sido apenas uma sátira ou coincidência visual, mas também pode ser parte de uma estratégia espiritual de dessensibilização. Mostrar antes para que, quando acontecer, a mente já esteja acostumada. Esse conceito é conhecido como revelação preditiva ou programação preditiva, e embora muitos o tratem como teoria da conspiração, ele se encaixa perfeitamente em um mundo onde o invisível influencia o visível. A Bíblia não nos chama a temer esse tipo de manipulação, mas a despertar. Em Romanos 13:11 somos lembrados: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Se até um desenho pode antever grandes tragédias, quanto mais precisamos prestar atenção à palavra que já nos alertou sobre tudo isso há milênios. O engano pode até vir com piadas, cores vibrantes e risadas, mas a verdade sempre vem com luz. Inteligência artificial, robôs e o fim da autonomia humana. Em diversos episódios, os Simpsons retrataram máquinas inteligentes tomando decisões no lugar dos humanos, robôs que substituem pessoas no trabalho e até inteligências artificiais que se rebelam contra seus criadores. Em um episódio de 2012, por exemplo, Homer se torna obsoleto após robôs assumirem sua função na usina. O tema, que antes parecia apenas ficção cômica, hoje é assustadoramente atual. Com o avanço da inteligência artificial, robôs já realizam cirurgias, dirigem carros
escrevem livros e até substituem vozes humanas em vídeos e músicas. O que antes era piada, agora é parte da nossa rotina. Estaria a série apenas especulando sobre o futuro ou, de novo, preparando o terreno para algo muito maior e mais profundo? A Bíblia não fala diretamente sobre robôs, mas traz alertas claros sobre a idolatria da criação humana e a perda de discernimento espiritual em meio à confiança excessiva na tecnologia. Em Apocalipse 13:15, lemos que a imagem da besta receberá fôlego e será capaz de falar, enganando multidões. Muitos estudiosos veem nesse trecho a possibilidade de um sistema artificial que se levanta com aparência de poder e sabedoria, mas que, na verdade, está a serviço do engano global. A substituição da autonomia humana por decisões feitas por máquinas levanta um alerta espiritual. Será que estamos entregando nosso livre-arbítrio, nossa responsabilidade e até nossa fé nas mãos de algoritmos? Quando a cultura pop normaliza a submissão à tecnologia, mesmo com humor, ela pode estar pavimentando o caminho para uma geração que aceita qualquer ordem sem questionar. A Bíblia nos chama a usar a sabedoria que vem do alto. Em Tiago 1:5 lemos: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A verdadeira inteligência, segundo as Escrituras, não está nos códigos das máquinas, mas no temor do Senhor. Os Simpsons podem rir disso. Mas quem discerne os tempos entende que quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus criando vida artificial, ele se aproxima do limite que sempre termina em queda. O que parece apenas avanço pode ser o início de uma escravidão digital. O culto ao entretenimento, quando o riso cega e a tela comanda. Os Simpsons têm sido, ao longo das décadas, um dos maiores ícones do entretenimento mundial, conquistando milhões com seu humor irreverente, suas sátiras sociais e, muitas vezes, suas críticas ao sistema. Porém, existe uma linha tênue entre entretenimento e idolatria. A série, por mais engraçada e crítica que seja, também nos faz refletir sobre o poder que o entretenimento exerce sobre nossas vidas. Homer, Lisa, Bart e Marge são personagens que vivem para o riso, para a satisfação imediata e, em muitos casos, para a busca do prazer pessoal. Esses personagens se tornam modelos, não por suas virtudes, mas por suas imperfeições e excessos. O que antes era uma caricatura de uma família disfuncional, agora reflete a realidade de muitas famílias modernas. O que os Simpsons e outras séries de sucesso nos mostram é como o entretenimento, quando se torna o centro das nossas vidas, pode se tornar um culto. A Bíblia já nos advertia sobre isso em 1 João 2:15-17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que vemos hoje é uma sociedade hipnotizada pelas telas, não apenas assistindo, mas vivendo em função do que elas nos mostram. Cada episódio, cada cena engraçada, cada piada de Os Simpsons pode ser um convite para nos distrair de questões mais profundas da vida. O risco é que, ao nos entregarmos à busca incessante pelo prazer do riso e do entretenimento, acabamos ignorando os aspectos espirituais e a verdade eterna que a Bíblia nos oferece. Ao invés de crescer, amadurecer e buscar sabedoria, a busca por distrações se torna o centro da nossa existência. Em Mateus 6:19-21, Jesus nos lembra: Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrompem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O culto ao entretenimento pode ser uma armadilha silenciosa, roubando nossos preciosos momentos e desviando nosso olhar da verdadeira sabedoria que está em Cristo. A verdadeira liberdade não é encontrada na busca incessante por diversão, mas em focar em algo maior do que nós mesmos, algo que transcende as telas e o riso efêmero. O caminho da verdade, Cristo e a profecia verdadeira. Depois de tantas previsões chocantes em Os Simpsons, de tantas coincidências e questionamentos sobre se há algo espiritual por trás dessas antecipações,
fica uma pergunta inevitável: o que é de fato uma profecia verdadeira? E como distinguir entre o acaso, o engano e a revelação divina? A Bíblia nos dá um norte claro. Em Deuteronômio 18:22 está escrito: quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Diferente das previsões dos desenhos animados ou dos rumores da internet, a verdadeira profecia não falha, não confunde e não causa medo pelo medo. Ela revela o propósito de Deus, confronta o pecado e aponta para a salvação. E todas elas, sem exceção, convergem para uma única pessoa: Jesus Cristo. Jesus não apenas falou sobre o futuro, ele é o futuro. Em Apocalipse 19:10 está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, toda profecia autêntica carrega em si a marca do Filho de Deus. Não existe verdadeira revelação que ignore Cristo. E é aí que encontramos o divisor de águas entre o que vem de Deus e o que vem do mundo. Enquanto os Simpsons e outras obras da cultura pop podem levantar questionamentos, fazer sátiras ou até parecer prever eventos futuros, nenhuma dessas manifestações traz consigo arrependimento, transformação ou salvação. São, no máximo, provocações espirituais que testam o discernimento dos que assistem. A verdadeira profecia, por outro lado, nos tira do sono espiritual, nos chama ao arrependimento e nos leva de volta ao Pai. É por isso que, em meio a tantas vozes, a Bíblia nos convida a ouvir uma só, a do bom pastor. Em João 10:27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não importa quantas previsões os desenhos façam, nem quantas coincidências surjam na TV. O que realmente transforma é a palavra viva de Deus. Ela não apenas prevê o futuro, ela molda nosso presente, nos guia no caminho e nos prepara para a eternidade. Diante disso, somos convidados a não apenas analisar o que vemos na cultura pop, mas a buscar a verdade em Cristo, que é mais do que um personagem. É o cumprimento de todas as profecias. O que realmente importa ao final de tudo isso? Se você chegou até aqui é porque esse tema te tocou de alguma forma. E é exatamente isso que a gente busca com o canal Pop em Fé. Provocar perguntas, despertar reflexões e, principalmente, apontar para uma verdade que não muda com o tempo, nem com os enredos dos desenhos animados. As coincidências de Os Simpsons podem até impressionar, mas só a palavra de Deus é viva, eficaz e eternamente confiável. Nosso objetivo aqui não é acusar, nem condenar, mas mostrar que, por trás do entretenimento que tanto amamos, há um campo espiritual sendo disputado. E quem enxerga isso com clareza vive com propósito. Em meio a tantas vozes, tantos roteiros, tantas previsões, a mais importante é aquela que nos lembra: há um Deus que nos ama, nos chama e nos espera. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo diferente, compartilha com alguém. Talvez ele seja a resposta de oração que outro está esperando. Aproveita e dá uma olhada na descrição. Lá você vai encontrar o nosso curso de desenho, que pode te ajudar a transformar a sua criatividade em expressão e até profissão, além de apoiar o canal. Também temos nossos produtos oficiais pensados para quem quer levar essa mensagem com estilo, fé e consciência. E claro, se você curtiu o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a cultura pop encontra o Evangelho, e juntos a gente transforma entretenimento em propósito. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.